Bem, pessoal, agora que a gente já falou um pouco sobre modelos matemáticos nos vídeos anteriores, a gente vai aprender, antes de resolver os nossos programas lineares, a gente vai aprender a colocá-los todos em um formato único, certo? E a partir desse formato único, a gente vai descrever uma forma de resolução desses modelos. Bom, então a gente vai aprender a forma padrão de um programa linear. Bem, a gente gostaria de escrever todos os nossos programas lineares como problemas de maximização de uma função linear sujeito a x igual a b, sujeito a um sistema de equações lineares com variáveis não negativas e detalhe com os termos independentes não negativos, certo? Como a gente já tem apresentado nos vídeos anteriores, a gente tem modelos matemáticos em que a função é de minimização, a gente pode ter modelos matemáticos em que as variáveis são livres ou não positivas, e a gente também pode ter restrições de menor ou igual e de maior ou igual. E nesse caso a gente vai ajustar todas essas características para obedecer essa forma com os termos independentes não negativos. A primeira coisa com a qual a gente vai lidar é a função objetivo. Se a gente já recebe uma função objetivo de máximo, a gente não tem nada a fazer nessa parte. No entanto, se a gente recebe uma função objetiva de mínimo, ou seja, se o nosso objetivo é minimizar C transposto x, a gente pode observar que atingir esse objetivo equivale a atingir esse outro objetivo, ou seja, minimizar C transposto x é equivalente a maximizar menos C transposto x, ou seja, a gente troca a direção de ótimo pela direção contrária. Se o nosso objetivo aqui é ir ao contrário da direção C, o nosso objetivo aqui é justamente ir a favor da direção menos C. E ir ao contrário da direção C, ir ao contrário da direção C é justamente ir a favor da direção C. E é justamente ir a favor da direção menos C, certo? Então a gente percebe essa equivalência. Se a gente está querendo minimizar o valor da expressão C transposto x, a gente está querendo maximizar o valor da expressão menos C transposto x. E em termos vetoriais, aqui a gente está querendo ir contra a direção C, a gente está querendo ir a favor da direção menos C, e bem aqui a gente está justamente indo a favor da direção menos C, tá bom? O exercício 75, ele fala justamente sobre isso. É um exercício algébrico bastante simples. Você pode fazer tanto a ida como a volta por contradição. E para além da função objetivo, a gente vai lidar com a natureza das nossas variáveis. As nossas variáveis podem ser não negativas, elas podem ser não positivas e elas podem ser livres, onde quando uma variável é livre não existe uma restrição quanto ao seu sinal. Para as variáveis que são não negativas, a gente não precisa fazer muita coisa, certo? Se uma variável é não negativa, a gente deixa ela como ela está. No entanto, se uma variável do nosso modelo tem uma natureza não positiva, a gente vai substituir essa variável xi por uma variável yi não negativa, e toda ocorrência de xi no modelo
vai ser substituída por uma ocorrência de menos y. Dessa forma, se a nossa variável original ela assume valores nulos ou negativos, a gente troca ela por uma variável artificial que assume valores nulos ou positivos, e toda a ocorrência da nossa variável antiga é substituída pela negação por menos uma ocorrência da nossa variável artificial, tá bom? Quando a variável ela é livre, ou seja, quando ela pode ser positiva, nula ou negativa, a gente vai criar um certo artifício para representar o valor de uma variável como uma expressão entre duas variáveis não negativas, certo? A gente vai criar para a variável xi livre duas variáveis y mais i e y menos i, de tal forma que xi, sendo livre, pode assumir valores positivos, nulos ou negativos. Quando xi assumir valores positivos, a gente vai utilizar a variável y mais i para representar essa valoração. Quando xi for assumir valores negativos, a gente vai utilizar a variável y menos i. E quando xi for assumir valores nulos, a gente faz com que as duas variáveis sejam nulas. Para a gente obter isso, a gente vai substituir cada ocorrência da variável xi por uma ocorrência da expressão y mais i menos y menos i. Dessa forma, quando essa variável é positiva, a gente deixa essa variável em zero e essa variável assume o valor positivo correspondente. E quando xi assume seus valores negativos, é a vez de y mais i assumir um valor nulo e de y menos i assumir valores positivos, né? Quando y menos i assume valores positivos, na expressão ela tem um sinal negativo, então a gente acaba tendo xi igualando com zero menos um valor positivo, né? Ou seja, a gente acaba tendo um valor negativo sendo igualado com zero menos um valor positivo, sendo igualado com zero mais um valor negativo, tá bom? Então, para as variáveis, a gente tem essas transformações. As não negativas a gente não mexe. As não positivas a gente faz uma transformação simples, troca ela por uma variável artificial. E cada ocorrência de xi é substituída por menos yi para compensar a não negatividade. E no caso de variáveis livres, a gente troca elas por duas variáveis artificiais, que vão representar justamente os valores positivos e valores negativos que a variável livre poderia assumir. E aí as ocorrências são substituídas por expressões dessa forma. Bom, então, em relação a essa forma padrão, a gente já tem lidado com a função objetivo e com a natureza das variáveis. Resta agora a gente mostrar que toda expressão e toda restrição pode ser expressa como uma equação linear. A gente tem três tipos de restrições. A gente tem as restrições que de fato são equações lineares, e a gente tem restrições de menor ou igual e também de maior ou igual. Quando a gente pega uma restrição que já está na forma de equação linear, a gente não precisa fazer nada. É justamente nessa forma que a gente gostaria que todas as nossas restrições se encontrassem. Quando a gente pega uma restrição de menor ou igual, a nossa restrição ela é obedecida, né, quando o lado esquerdo ele é limitado superiormente pelo lado direito. Ou seja, entre o lado esquerdo, entre o valor do lado esquerdo e o valor do lado direito, vai existir uma folga que o menor ou igual assume como viável. Então, para representar essa folga, a gente cria uma variável artificial SI. A variável tem que ser não negativa, porque a gente já corrigiu as variáveis, né? Elas já são não negativas. Então, nesse momento, a gente não poderia inserir variáveis de outra natureza. E a gente reescreve
a restrição de menor ou igual, representando a folga. Ou seja, quando o lado esquerdo é exatamente igual a BI, então a variável SI é igual a zero. Quando o lado esquerdo é estritamente menor que BI, então a variável SI começa a representar essa folga e ela assume valores positivos, tá bem? Quando isso aqui de fato é satisfeito na igualdade, SI é zero. Quando isso é satisfeito no menor que, então SI representa justamente a folga, né? O tanto que falta para o lado esquerdo se igualar a BI, tá bom? De forma análoga, quando a gente tem uma restrição de maior ou igual, a gente sabe que o lado esquerdo é limitado inferiormente pelo lado direito. Ou seja, o lado esquerdo ele pode ser igual ao lado direito e o lado esquerdo pode ser maior que o lado direito. Nesse caso, a gente também vai criar uma variável artificial, mas dessa vez a nossa variável artificial não vai representar uma folga, pelo contrário, a nossa variável artificial vai representar um excesso do lado esquerdo em relação ao lado direito. Como a nossa variável artificial ela vai representar um excesso, em vez de somá-la, a gente vai subtraí-la. Daí a gente tem a seguinte coisa. Nessa restrição de maior ou igual, quando o lado esquerdo é igual ao lado direito, a nossa variável de excesso é nula. Quando o lado esquerdo é estritamente maior que o lado direito, a nossa variável de excesso é positiva, portanto, menos SI é negativo, e é valorado justamente com valor para compensar a diferença entre o lado esquerdo original e BI, certo? Então, novamente, a gente consegue representar uma restrição de maior ou igual com uma igualdade. Uma observação importante é que essas variáveis SI que a gente tem criado nos dois casos, tanto em restrições de menor ou igual, como em restrições de maior ou igual, elas não são originais do modelo, né? Elas são criadas para representar folgas e excessos. Assim, a gente não precisa de restrições de menor ou igual ou de maior ou igual. Se a gente representar por uma variável a folga ou o excesso. E como essas variáveis elas não descrevem o problema original, elas apenas são um artifício para que a gente possa escrever tudo com equações, elas não tomam parte na função objetivo, ou seja, a nossa função objetiva ela continua se preocupando apenas com as variáveis originais. As variáveis de folga e de excesso, você pode imaginar que elas são multiplicadas por coeficientes nulos na função objetivo, tá bom? Ou seja, elas são criadas para representar uma folga ou um excesso, mas elas não tomam parte no objetivo do modelo. Agora que a gente tem todas as restrições de igualdade, uma função objetiva de maximização e variáveis não negativas, a gente vai tomar uma precaução para garantir que os termos independentes são todos não negativos. E essa parte é bastante simples, já que agora as nossas restrições são de igualdade, são equações. O que a gente precisa fazer é considerar o vetor de termos independentes. Para cada restrição na forma de uma igualdade, após todas as nossas transformações que a gente descreveu até agora, a gente vai considerar o seguinte. Se o termo independente de uma certa restrição é não negativo, a gente não faz nada com ela, ela fica como está. No entanto, se uma restrição após as nossas transformações tem o seu termo independente negativo, a gente vai substituir essa restrição de igualdade
por uma restrição equivalente, que consiste em multiplicar ambos os lados por menos 1. Daí, quando a gente considera a equação AI transposto x igual a BI e BI é negativo, a gente vai substituir essa restrição pela restrição menos AI transposto x igual a menos BI. Dessa forma, a gente observa que todo programa linear pode ser escrito como uma função objetiva de maximização, né, de uma expressão linear, sujeito a restrições que são descritas por um sistema de equações lineares, de outra forma, onde cada uma das restrições é dada por uma equação, utilizando apenas variáveis não negativas. E para além de tudo isso, e isso é um ponto importante para quando a gente for desenvolver um método simplex, os termos independentes são sempre não negativos, certo? Isso vai ser importante quando a gente for inicializar o método simplex, a gente ter os termos independentes todos não negativos. Bom, na próxima aula a gente vai explicar um pouco alguns conceitos sobre programas lineares e a partir dessas definições a gente vai ter uma boa base para desenvolver o método simplex. Até mais.